O presidente americano Donald Trump, ele ordenou o envio ali de 700 fuzileiros navais, além de mais de 2.000 membros da Guarda Nacional para atuar na contenção dos protestos em Los Angeles. O governo da Califórnia entrou na justiça contra a federalização das tropas com base na lei do posse comitatus, que restringe ali o uso das forças armadas nos estados. Fred, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o governador da Califórnia estão travando ali uma tensa queda de braço contra as políticas, migratórias da Casa Branca. Mas primeiro eu queria que você explicasse como que esses 700 fuzileiros vão atuar nesses processos, o que eles podem ou não podem fazer. Exato. É uma escalada que Trump coloca nessa questão dos protestos em Los Angeles, né? Diferente da Guarda Nacional, que é uma força de reserva, normalmente mais voltada para o combate de emergências humanitárias e climáticas dentro do país, os fuzileiros navais são tropas treinadas para o combate fora do país, né? Nós estamos vendo imagens exatamente dessa tropa, que é o 2º Batalhão do 7º Regimento dos Fuzileiros Navais da base de 29 Pines, na Califórnia. Eles treinam numa base muito específica. Essa base ela é especializada no treinamento de combate aéreo terrestre dos fuzileiros navais. Ou seja, é uma tropa especializada de uma tropa que já é altamente especializada nos Estados Unidos, que são os Marines, né? O que eles podem fazer? Eles podem única e exclusivamente proteger os prédios federais lá em Los Angeles, assim como a Guarda Nacional. Eles estão armados com armamento convencional, mais escudos, né, mais os coletes. A princípio, eles não estariam equipados também com bombas de gás lacrimogêneo. Agora, a ordem de combate lá dentro, a ordem de trabalho para esses fuzileiros não contempla uma reação, né? Se eles forem atacados, ainda não há explicação do que eles podem fazer. Teoricamente, eles poderiam reagir caso eles sejam atacados nessa função de proteger os prédios públicos federais. Há uma preocupação com isso. O Donald Trump hoje ele postou na rede dele, a Truth Social, falando que se ele não fizesse isso, se ele não praticamente dobrasse o número de guardas nacionais da Califórnia sob o comando federal e levasse esses soldados, né, esses marines, para a região, a Califórnia seria queimada até o chão, né? Ele cita um número de 25 mil edifícios queimados, né? Dentro daquela lógica que ele costuma usar dentro dos posts dele, com muitas hipérboles, né? Muita informação impactante. Mas a gente não tem esse tipo de informação até agora dessa dimensão dos estragos, né? O que acontece é que realmente há uma briga muito forte em relação à questão de quem vai ter autoridade no Estado. Ele abre o precedente ali, um medo de uma intervenção, né? Exatamente. E a intervenção está tentando ser impedida justamente com base nessa ação que o Gavin Newsom, o governador da Califórnia, entrou. Ele está usando duas medidas. A primeira, a 10ª emenda, que impede a intervenção do federal sobre os estados. Quem tem o domínio das ações, em geral, são os estados. E o segundo é essa lei do posse comitatus, né, que é uma lei de 1878, né? A principal função dela é impedir o uso das forças armadas, né, dentro do território dos estados. Ela vem da época do pós-guerra civil, justamente para proteger os estados do sul, que já estavam voltando a ter governos segregacionistas, como havia antes da Guerra Civil. Mas, pela Constituição e o Congresso, eles queriam garantir que os estados continuassem tendo essa sua autonomia. Então, ele permitia, a lei diz exatamente isso, somente em casos e sob circunstâncias expressamente autorizadas pela Constituição ou por lei do Congresso. E qual que é esse caso específico? É exatamente esse ato da insurreição que o Donald Trump ainda não citou, mas ele acaba sugerindo que ele vá usar, né?
Ele chegou até a falar ontem na Casa Branca, nós pegamos um vídeo dele, que ele fala um pouco e que ele já começa a dar essa pista do que ele pode usar, citando o termo de insurreição. People that are causing the problem are professional agitators, they're insurrectionists, they're bad people, they should be in jail. Thank you. Você vê aí, ele fala, são insurrecionistas. É justamente para poder usar essa justificativa que ele ainda não usou. Não é novidade, a presença de tropas como os fuzileiros e do ato de insurreição não é novidade. Em 1992, o presidente Bush pai, ele recorreu ao uso de fuzileiros e ao ato de insurreição, com uma diferença básica. Ele foi solicitado pelo governador do estado a fazer isso por causa dos protestos pela agressão do Rodney King por policiais, que levou a 63 mortes e milhares de prisões dentro da Califórnia. Nesse momento, Donald Trump e Gavin Newsom, eles estão batendo de frente sobre essa questão. O presidente chegou até a sugerir a prisão ali do governador da Califórnia, né? Sim, ele fala. A ideia era que se perguntaram para ele se o czar das fronteiras, né, o Tom Homan, deveria prender o governador da Califórnia. E ele falou: isso seria uma ótima ideia. Né? O czar das fronteiras, ele falou que até o momento não tem nenhuma justificativa para isso. Mas é uma coisa que está se construindo ali sobre isso. Como eu estava falando, essa questão de quem tem a autonomia, quem vai ter a soberania das informações, é isso. Que na hora que entrar com o ato de insurreição, essas tropas federais, elas deixam de ter a função única e exclusiva de proteger os prédios federais e eles vão poder fazer a função de polícia. Eles vão poder reprimir os protestos, eles vão poder executar prisões, eles vão poder fazer o policiamento das ruas, e é uma ameaça à soberania exatamente desse Estado, né? Que é uma questão muito complicada, que envolve uma questão política, inclusive por causa da Califórnia ser um reduto histórico dos democratas e que é uma pedra no sapato dos republicanos, em especial do presidente Trump. É muito complicado, né? Porque abre precedentes ali, se isso acontece lá, abre precedentes para vários outros estados também dos Estados Unidos. E a gente vê o presidente americano querendo ali ganhar as coisas na força mesmo, quando a gente vê as disputas na justiça e quando a gente vê todo esse imbróglio também, né, Fred? É o temor de uma ruptura desse federalismo norte-americano, que é a base do controle da política, da democracia americana, diante de uma sinalização autoritária do presidente, né? E todos esses mecanismos foram criados justamente para impedir um presidente ao longo da história que tivesse poder supremo e pudesse controlar os estados, né? Essa que é a ideia. A ideia é que essa federalização permitisse mais pluralidade. E tanto há essa preocupação que o Capitólio já convocou o secretário de Defesa, Pete Hegseth, para ir ao Congresso para poder explicar o porquê que está colocando essas tropas, principalmente os Marines, em operação dentro do Estado.